meninas, para quem quiser entender de construção, a Austrália ela tem 4 livros para poder fazer projeto aqui. Esse daqui é um resumo dos 4 livros, tá? Ele é muito, muito bom, ele é bem sucinto. Eu vou só dar uma explanação aqui do começo, depois eu gravo uns outros vídeos com a parte mais da frente, tá? Então, quem trabalhava com projeto no Brasil, no Brasil tem, né? Taxa de ocupação, que era o quanto que nós poderíamos ocupar no terreno. Vamos supor um terreninho aqui de 20 por 50, eu teria 1.000 metros quadrados. Se minha taxa de ocupação no terreno era de 50%, quer dizer que eu poderia ocupar metade do terreno, 500 metros quadrados, tá? Mais ou menos ali eu coloquei de 15 por 33, tá legal? O que é a taxa de ocupação para eles aqui? É o chamado de footprint. Então, o footprint deles é a nossa taxa de ocupação, é o quanto que nós ocupamos olhando de cima, né? Seria a projeção da nossa casa no terreno. Então, é o footprint, tá bom? Aí nós temos o outro que é o GFA. O GFA, aqui na Austrália, é o Gross Floor Area. O que isso daqui é? Ele é muito parecido com o footprint, só que a diferença é que você vai excluir um monte de gente. Então, assim, ele não entra nessa área. Não entra escada, não entra elevador, não entra balconies, varandas, car parking. Então, se isso daqui for, vamos supor, uma casinha, vamos imaginar que aqui seja a minha casa, uma casa grande, por sinal, né? Mas vamos imaginar que isso aqui fosse minha casa e eu tenho aqui, sei lá, minha garagem e aqui eu tenho minha varanda na lateral. Isso daqui que é varanda e isso daqui que é minha garagem, e se eu tiver qualquer outro elemento que seja área externa, voltado para abertura externa, ou vazios internos, vamos supor, eu tenho aqui uma abertura que vai do primeiro e do segundo andar e é um vazio, tá? É só, vamos supor, uma ventilação, também não conta na área. Então, vamos supor que eu coloquei aqui, eu tinha 500 metros quadrados de footprint, que é a minha projeção no terreno, mas na verdade de GFA eu não tenho 500 metros quadrados, tá? Aí eu tenho, lembra que no Brasil então eu tenho taxa de ocupação, que é quanto eu posso colocar em projeção no terreno. E nós tínhamos o coeficiente de aproveitamento, que são quantas vezes eu posso subir ou essa casa, esse prédio. Vamos supor que eu chequei lá no cônsul, na prefeitura, e eu vi que a taxa de ocupação, que é o footprint, é de 50%, então eu posso construir metade do que eu tenho no terreno, e eu vejo lá que o coeficiente de aproveitamento na Austrália se chama FSR, que é Floor Space Ratio. E fala que, vamos supor, eu posso subir 2 vezes. Só que esse FSR, ele está justamente ligado com o GFA. Como é que isso funciona? Porque quando eu vou subir 2 vezes, eu não vou subir 2 vezes em relação ao footprint, eu vou subir 2 vezes em relação ao GFA. Então, vamos supor, se eu posso ser 2 vezes, é 2 vezes a área do terreno. Então, se o terreno tem 1.000 metros quadrados, quer dizer que eu poderia construir 2.000 metros quadrados. Mas aqui eu tô ocupando 500 metros quadrados de footprint, então eu poderia subir só 2 andares. Não, porque a relação que ele faz do FSR é com o GFA. Então, vamos supor que eu tinha aqui, em teoria, eu poderia construir 2 andares, certo? Que seriam 2 vezes a área do terreno. Só que o meu GFA, eu tenho 500 metros quadrados que eu posso construir, né? Que seria os 50% ali do footprint em relação ao terreno. Então, eu posso construir 500 metros quadrados, mas aí eu vou descontar a minha varanda e vou descontar o meu espaço da garagem. Então, de 500 metros quadrados, eu estou tirando 80 metros. Então, eu tenho GFA de 420. Eu vou fazer 420 mais 420, então eu tenho o grande floor. Eu tenho mais um andar, que seria mais um de 420. E, dependendo do cônsul, eu poderia ter mais um puxadinho, vamos chamar assim, que seria o segundo andar, de 80 metros quadrados, que daria os meus 1.000 metros quadrados. A diferença é que depois ainda entra em relação à altura que eu posso ter dessa casa ou desse prédio, porque aí vai depender realmente da legislação do local, tá? Então aí também tem que verificar qual é a altura máxima que eu posso usar nessa construção. Geralmente em casas
E para esse terreno de 1.000 metros quadrados, eu teria que parar em 8,5 metros quadrados de altura. Dependendo da região, eu conseguiria chegar até 10 metros quadrados, até 10 metros de altura. Então, nesse caso, não conseguiria fazer esse level 2 que eu coloquei. Eu só coloquei aqui Ground Floor Level 1, Level 2, só para vocês entenderem a relação que é o GFA com o FSR.